Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional Contemporâneo, comigo, professor Luiz Adriano, direcionada ao 10º semestre de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Diamantina. E hoje, no nosso último encontro dessa modalidade, nós iremos abordar o último tema proposto na nossa ementa, que é justamente a declaração de inconstitucionalidade. Mas para isso eu gostaria de iniciar abordando um pouquinho mais acerca do controle de constitucionalidade, que nós já falamos de forma mais resumida nas aulas anteriores, mas que hoje eu gostaria de aprofundar um pouco mais. Por quê? É como fruto do controle de constitucionalidade que nós obtemos, então, as declarações de inconstitucionalidade. E esse controle de constitucionalidade, ele tem as suas vias, os seus meios e as suas classificações. Ele pode acontecer de diversas formas e tem também os seus instrumentos a serem utilizados para se alcançar o resultado, que é a confirmação de constitucionalidade de uma norma ou a declaração da incorrência em inconstitucionalidade por aquela norma, ato normativo, enfim. E isso tudo acontece através de um processo, através de uma forma processual que nós precisamos compreender para encerrarmos aí com chave de ouro esse nosso entendimento acerca do direito constitucional contemporâneo, das suas aplicações no universo jurídico atual e das suas consequências, que são objetivadas através do manuseio desse aspecto tão necessário e atual do direito constitucional, no processo de interpretação do direito constitucional. Então, inicialmente eu preciso relembrar aos senhores do que é controle de constitucionalidade. E para isso eu peço vênia para ler o conceito proposto pelo ministro Alexandre de Moraes acerca do que é controle de constitucionalidade. O nosso ministro diz o seguinte, que controlar a constitucionalidade significa verificar a adequação ou a compatibilidade da lei ou de um ato normativo com a Constituição Federal, verificando assim os seus requisitos formais e materiais. Isso é um conceito de controle de constitucionalidade. É passar pelo crivo da Constituição, das normas constitucionais, aquela lei ou aquele ato normativo e assim verificar então se ela está de acordo, se ela não fere nenhuma norma, nenhum preceito, nenhuma previsão constitucional. E esse controle de constitucionalidade, ele pode acontecer tanto de forma preventiva como de forma repressiva. O controle de constitucionalidade ocorrido de forma preventiva é aquele controle que acontece nas casas, nas comissões das casas legislativas, onde durante ainda o processo de formulação e de aprovação de uma lei, de uma norma, essa lei ou esse ato, eles são submetidos às comissões, a exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, para analisar se aquela lei que se pretende aprovar e promulgar, essa lei, se ela não fere nenhum preceito e nenhuma determinação constitucional. Quando nós analisamos os aspectos constitucionais e submetemos esse projeto de lei a uma análise constitucional, está se realizando, portanto, um controle preventivo, de prevenção. Porém, mesmo passando por todo esse controle rígido no processo de formação da norma, ela pode ser finalizada com vícios e com conteúdo que futuramente, sob um crivo mais analítico, pode se verificar que fere ou que macula alguma norma constitucional. Dessa forma, então, neste caso especificamente, depois de a norma posta, é necessário realizar então o controle repressivo de constitucionalidade, onde por uma via de ação ou uma via de exceção, se obtém a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, isentando assim os cidadãos, a população, enfim, de se submeterem a essa norma. Então, veja bem, eu estou dizendo que existe o controle de constitucionalidade preventivo, que é realizado antes da finalização da norma, no processo de criação, e existe o controle de constitucionalidade repressivo, que é aquele controle que você faz após a finalização dessa norma. Então, sendo um controle preventivo ou um controle repressivo, esses dois controles eles vão acontecer de forma a garantir que as normas não firam, não venham a machucar, a macular
nenhuma determinação, nenhuma previsão constitucional. E existem ainda dois métodos de controle de constitucionalidade judiciário. Esses dois métodos, eles são de caráter repressivo. Por quê? Aqui nós já estamos falando que existe uma norma e que há algo nessa norma que está em desencontro com o direito constitucional, com as normas constitucionais. Para isso, então, né, provoca-se o Estado juiz, através de uma ação por via de ação ou por via de exceção, e essa provocação gera, então, uma análise interpretativa da norma constitucional. Vamos lá, então. Quais são esses dois sistemas ou métodos de controle de constitucionalidade? Nós temos o controle de constitucionalidade concentrado, abstrato, reservado ou via de ação, que é o principal controle. Mas nós temos ainda o controle difuso, concreto, aberto ou via de exceção, que é um controle que também é realizado, porém, por via alternativa. Vamos falar primeiro desse último conceito aí, o controle difuso de constitucionalidade. Eu já abordei na aula passada, mas vale a pena relembrar. Controle difuso é um controle multidirecionado, que não advém de apenas um órgão, né, de forma concentrada, mas que pode ser realizado por todos os tribunais e juízos infraconstitucionais dentro de um caso concreto. É dizer, então, que no processo de análise, né, de determinada demanda, uma das causas de pedir é justamente a inconstitucionalidade de uma norma. E por isso é necessário realizar-se, então, um controle por via de exceção e não por via de ação. Ou seja, não é o objeto desta ação, onde está sendo analisado o controle de constitucionalidade, que seja declarada ou não essa constitucionalidade da norma, mas é um dos objetos, né, uma das causas de pedir. Eu não estou pedindo, né, como objeto principal da demanda que seja declarada a inconstitucionalidade de uma lei. Eu estou pedindo, por exemplo, que eu seja desonerado da obrigatoriedade de cumprimento daquela lei ou que alguém seja onerado a promover algum ato em meu favor por ser ilegal aquela norma. Dessa forma, então, o meu pedido não é que a lei seja declarada inconstitucional, mas que o meu pedido seja alcançado. Para que ele seja alcançado, eu preciso passar por essa análise. Aí nós temos então um controle difuso, realizado por diversos órgãos, né? Seja pelo juízo de piso, pela segunda instância, nossos tribunais, enfim, mas é um controle difuso, tá? Né? Ele também é conhecido como um controle por via de exceção. Todo e qualquer juiz ou tribunal pode realizar esse controle, né? Desde que em compatibilidade com o ordenamento jurídico e desde que esse não seja o objeto da ação, mas seja apenas uma das causas de pedir. Esse então é o controle difuso. E aí nós entramos no controle concentrado de constitucionalidade, que é o principal objeto de estudo para nós agora. O controle concentrado de constitucionalidade é aquele controle também conhecido como controle abstrato, né? Ou via de ação, onde procura-se o reconhecimento, a análise e a declaração de uma inconstitucionalidade ou até mesmo de uma omissão de constitucionalidade, de uma declaração de descumprimento de preceito fundamental, através de vias específicas, né? Cujos autores, né, cujos legitimados para proporem essa ação, inclusive em alguns tipos de ação, estão justamente previstos no próprio texto constitucional. O controle concentrado de constitucionalidade, ele direciona-se de forma unificada, de forma concentrada, né? Ele se direciona especificamente a essa análise de constitucionalidade, o que é bastante interessante, porque em contrapartida ao controle difuso, que é realizado por qualquer tribunal, esse controle concentrado de constitucionalidade, ele tem local específico para ser proposto, ele tem instrumento próprio para ser proposto e análise específica para ser realizado, tá? Então, com o controle concentrado, né, ou abstrato de constitucionalidade, procura-se obter declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, em tese,
independente de existência de um caso concreto, onde você procura, né, que seja declarada a invalidação ou a inviabilidade de uma lei, de um ato, enfim, para garantir então a segurança das relações jurídicas, tá? E essa declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado é o objeto principal da ação. Então, dessa forma, eu identifico as principais diferenças entre controle concentrado, né, e controle difuso de constitucionalidade, tá? O controle concentrado de constitucionalidade, ele tem as suas competências, né, e os seus instrumentos previstos na nossa Constituição Federal de 1988, iniciando lá no artigo 102, inciso 1º. E nós vamos falar rapidamente sobre cada um desses instrumentos de controle de constitucionalidade a partir de agora.